Olha, aqui na Ballast a gente tem um pouco mais de 300 clientes hoje e são também 108 milhões de reais agora, para ser mais preciso, que a gente faz a gestão. E dá para dizer que a maioria dos clientes que chegam até aqui chegam, quando tem demanda de gestão financeira, chegam com a expectativa de cortar gastos, né? Porque é isso que a gente foi ensinado a fazer, não é verdade? A gente quer guardar mais dinheiro, porque a gente investe mais, e aí investindo mais, a gente tem uma vida, em teoria, melhor, com mais dinheiro guardado, isso vai dar mais segurança financeira. Só que eu comecei a ter uma abordagem diferente dessa. Por quê? Porque a ideia é que você não precisa cortar gastos, tá? Necessariamente. Você pode inverter essa lógica e pensar, na verdade, como que você vai pagar por aquilo que você quer. Pode parecer a mesma coisa, mas muda completamente a forma com que você está buscando os seus objetivos. Uma coisa é olhar para minha despesa e pensar: ah, não dá para comprar, não dá para pagar, vou ter que cortar. Outra coisa é olhar para minha despesa e pensar: como que eu posso pagar por isso? Isso que eu tô te dizendo é algo que tá aqui, ó. Dá pra ver aí, né? Ó. Pai rico, pai pobre. Inclusive no Kindle, né? Não sei se você gosta de Kindle, se você gosta de livro físico. Tem essa briga aí. Eu gosto de Kindle. Apesar de que eu gosto também do livro físico pra deixar na estante. Fica aquela coisa bonita lá na estante, né? Mas é só o meu ego falando mesmo. Eu separei aqui alguns passos do que o Robert Kiyosaki escreveu no livro dele para colaborar com essa nossa discussão aqui. Porque ele coloca no capítulo 8 do livro dele, são 10 passos que ele coloca no capítulo 8 que fala sobre movimentos. Então, como é que você vai se movimentar para fazer o que ele... o princípio do livro do Pai Rico, Pai Pobre é: tem ativos que vão pagar pelas suas despesas e não passivos que vão tomar seu dinheiro. Né? E ativos são aquilo que gera renda para você, e passivo é aquilo que toma renda de você. Né? Então, para ele, um carro é um passivo, a casa própria é um passivo, e ativo é investimento, é uma casa alugada, é um negócio próprio, tá? Então tudo isso é ativo, o restante é passivo, basicamente. Então, para fazer isso acontecer, ele coloca no capítulo 8 como que você vai se movimentar para fazer isso acontecer. E aí eu separei para mim 5 passos que eu achei que ali são fundamentais e vou complementando com o que eu vejo aqui no meu dia a dia para que você possa colocar aí na sua vida também. Só que antes de falar sobre isso, eu queria dar também alguns dados para você, e talvez você esteja passando por isso agora, afinal você clicou nesse vídeo aqui, não foi à toa. Existe uma pesquisa que o Banco Central, que aliás os bancos fazem, a Febraban faz, né, que é a Associação dos Bancos Privados, faz todo ano. Em 2024, ela chegou num dado que é de que 67,2% dos brasileiros sentem algum tipo de insegurança financeira. Isso é muita coisa, né? Quase 7 em 10 pessoas sentem algum tipo de insegurança financeira. E 84% declaram que problemas financeiros afetam a sua saúde mental. Também é muita coisa, né? Aí aumenta ainda mais, né? A gente tá falando de 8 em 10. Ou seja, esse assunto que a gente tá falando é muito sério. Se você sente algo desse tipo, você não tá sozinho nessa, tá? Isso é muito comum. E o ponto é, essa ansiedade, pelo que eu percebo aqui, ela vem muitas vezes da gente não saber como gerar mais dinheiro. Né? Então, se eu não sei qual é a fórmula, qual é o mecanismo que eu tenho, que eu faço para gerar mais dinheiro, eu naturalmente tenho ansiedade com isso. Por exemplo, se eu sou um trabalhador de uma empresa e a única fonte de renda que eu tenho é o salário que aquela empresa me paga, eu naturalmente estou na mão daquela empresa. E se ela me manda embora, eu não tenho mais o que fazer. Né? Eu preciso ir em busca de uma outra empresa que me aceite.
Olha como 100% da minha renda, da minha vida está na mão daquela empresa. Se eu sou um profissional mais qualificado e eu tenho 2 ou 3 fontes de rendas diferentes, ou eu tenho um negócio próprio e esse meu negócio próprio tem diversos clientes diferentes e áreas diferentes que me geram riqueza, eu tenho um pouco mais de tranquilidade, talvez não tenha 100% de tranquilidade, mas eu tenho mais tranquilidade sabendo que é muito difícil que eu fique sem renda, porque tem vários lugares diferentes que me geram receita. Eu posso talvez não estar atingindo onde eu quero chegar, eu quero ganhar 100 mil reais por mês, tá? Mas, e não estou chegando lá, mas pelo menos eu tenho a consciência de onde está vindo e que dali não vai cessar. Né? Então, tudo depende das suas fontes de renda e de onde está vindo isso, tá? Isso é um pensamento meu, tá? Muito mais do que do apesar de que o Kiyosaki fala um pouco sobre isso também, mas é um pouco do que eu vejo dos meus clientes aqui também, aqueles que conseguem ter mais de uma fonte de renda, têm uma estabilidade maior, né, naturalmente. Agora, vamos entrar nessa parte aqui do Kiyosaki, porque ele dá 5 passos que pra mim são passos assim que eu olho e falo, olha, isso aqui corta a ansiedade financeira em muitos graus, né? Em muitas raízes da ansiedade financeira aqui são cortadas, porque você começa a criar uma base muito boa para sua vida. Então, eu vou começar aqui com a parte do motivo, né? Do motivo do porquê que você quer fazer isso, né? E o Robert fala sobre isso, e é o primeiro, na verdade, né? É o primeiro passo na parte da movimentação, que ele diz o seguinte: acha o motivo além da realidade. Que ele fala, bom, o que você quer, né? O que você quer alcançar na sua vida? Porque é muito difícil você se movimentar para alguma coisa se você não souber o que exatamente você quer. Então você quer viajar ao mundo, você quer a sua casa própria, você quer ser o carro dos sonhos, ou você quer dar tranquilidade financeira para sua família, né? Você quer ter um filho e para isso você precisa ganhar mais, né? Você tem uma renda mais estável, seja o que for, né? Mas o que você quer? O que te motiva a ter uma vida financeira melhor? Então isso é importante você colocar no papel ou ter isso muito claro na sua cabeça que seja. O segundo ponto é o que você não quer, porque isso é tão importante quanto o que você quer. Às vezes o medo faz com que a gente se movimente mais às vezes do que aquilo que a gente quer, na verdade? Então eu não quero trabalhar até os 70 anos. Eu não quero depender dos meus filhos na minha aposentadoria, né? Eu não quero mais ter que ser apertado por um credor. Eu não quero ter que, de repente, entregar minha casa que está financiada. Eu não quero mais ter que passar por uma cobrança desse tipo. Então, várias coisas que você pode pensar que você não quer passar de jeito nenhum, tá? Então, acha esse motivo que vai fazer você agir, porque sem isso fica difícil, né? Se pra você a vida é boa, a vida é confortável, né? Tá tudo certo, talvez a coisa realmente não ande, né? Muito bem. Todo mundo tem, né? No fundo todo mundo tem. Talvez você não tenha parado pra pensar ainda, porque é isso, a gente trabalha tanto, né? A gente tá correndo tanto, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo que a gente não para pra refletir no que é importante e o que não é pra gente. Segundo ponto, o segundo passo do Robert, ele fala que as escolhas diárias, elas são extremamente importantes. Então, a diferença entre o rico e o pobre, né, a pessoa que consegue ascender na vida e a que não consegue, é que ela é capaz de fazer escolhas diárias inteligentes. Ou seja, não é um dia, não é um final de semana. Ela faz escolhas todos os dias, ela tem hábitos todos os dias. O meu cachorro latindo. Que faz com que ela consiga prosperar na vida. Então, por exemplo, vamos pensar, aqui eu coloquei um cliente, tá? Mas uma pessoa que tem um salário igual a de uma outra pessoa, de um cliente B que eu vou deixar aqui daqui a pouco, mas no almoço, o que ela faz? Ela vai pro Instagram. No trânsito, ela reclama.
Chegou à noite, tá cansado, né? Trabalhou o dia inteiro, foi puxado. Vai pro Netflix. No final de semana, vai pro barzinho com os amigos, vai assistir um futebol, né? Vai, sei lá, vai pra um restaurante, vai fazer qualquer coisa. Então, é lazer, é trabalho, né? Faz o básico e depois lazer, é descanso, tal, essas coisas, né? Então, passa o tempo, passam os anos, a única coisa que essa pessoa fez foi o básico. Ela guardou ali, às vezes, um pouquinho de dinheiro, né? Guardou R$ 500 por mês ali, de repente chegou ali depois de um tempo, usou, né? O dinheiro que guardou para alguma coisa, uma viagem, chegou no final do tempo, dos anos, tem um pouquinho de dinheiro guardado. A mesma pessoa com o mesmo salário, mas ela tem o foco de ascender na vida, tem um almoço. Vai ficar no Instagram? Não, pô. Vai ouvir um podcast, né, de negócio, tá no trânsito, vai ouvir um audiobook, vai aproveitar para ouvir um audiobook. À noite, vai aproveitar, vai fazer 1 hora de estudo sobre algum assunto específico de negócio, de finanças, de uma habilidade específica que ela quer ter para ascender na vida e na carreira. Então, o objetivo aqui é aonde você quer chegar e aonde você não quer chegar, porque a gente acabou de fazer esse passo antes, né? Então, o resultado ele é extremamente diferente em termos de salário, em termos de renda extra, tá? E por aí vai. Então, o que o Robert fala é: pessoas pobres, elas escolhem entretenimento e pessoas ricas, elas vão escolher educação. Isso é o que ele diz. E isso aqui a gente tem que entender, porque, na minha opinião, quem tem a cabeça mais limitada aqui vai olhar e vai falar assim: pô, mas olha aí, pronto, né? Então, eu tenho que ser, então, se eu quiser ascender na vida, eu tenho que ter uma cabeça que não pode fazer nada. Eu tenho nada de entretenimento, né? Eu não me divirto. Eu tenho que, então, pegar a minha vida social e jogar no lixo e só estudar e só ler livro. Cara, não é assim, né? É óbvio que não é nada 880, né? Mas você precisa virar a chave muitas vezes, né? E tentar entender que se você ficar fazendo as mesmas coisas que você fez até hoje e as coisas não te levaram aonde você quer, você precisa mudar algumas coisas para que o próximo degrau ele aconteça, né? Então o equilíbrio ele também é importante, mas é necessário dar um passo além. O que o Robert fala aqui no passo 3 é sobre dominar uma fórmula e aprender outra na sequência. Então, o que ele diz é: você aprende algo novo, masteriza isso, coloca na prática e aprende outra coisa. E vai fazendo essa fórmula o tempo todo, de maneira com que você consiga, ao longo dos anos, aprendendo tantas coisas, e você mistura isso ao longo do tempo, né? E você vira uma pessoa que tem tantas habilidades, né, que alguma delas vai te tornar uma pessoa rica. O Robert, o Kiyosaki, né, eu falo Robert Kiyosaki do livro, ele diz que ficou rico com imóveis, né? Então ele aprendeu como investir em imóveis de leilão judicial, né, lá nos Estados Unidos, e dessa maneira ele comprou imóveis muito barato e depois esses imóveis se valorizavam e ele vendia. Enfim, é a forma com que ele conseguiu fazer isso, e além disso também outras coisas, né? Ele investia em ações em empresas pequenas que estavam para entrar na bolsa, né? Então antes dela entrar na bolsa ele investia, a empresa entrava na bolsa e ele vendia, né? Então venture capital também é uma forma que ele conseguiu fazer as coisas. Mas a ideia é que você vai ter que encontrar a sua forma de fazer isso, né? E existem várias, né? Existem várias e você precisa ter paciência. Isso também é uma coisa que o Kiyosaki coloca no livro dele, que não vai ser de um dia para o outro, não vai ser talvez de um ano para o outro, mas que você precisa ir tendo o olho aberto para essas oportunidades que aparecem na sua vida. Porque o que ele diz é que o ouro ele está em todos os lugares,
as pessoas, né, só não tem a capacidade de ver aonde está esse ouro, mas ele está em todos os lugares. Então é necessário ter paciência. Então, por exemplo, vamos falar agora de novo da fórmula. Então, você identifica uma habilidade que é valorizada, claro, pelas pessoas, né? Então, aqui são alguns exemplos. Power BI em inglês, certificações específicas. Então, você domina isso durante 3 a 6 meses, mas aí você tem que focar nisso, assim, como um maluco, uma maluca, no sentido de faz um curso, faz uma prática consistente, vai num workshop sobre o assunto, passa um dia lá estudando junto com outras pessoas, aplica no seu trabalho, e pode ser no seu trabalho que você já tem, pode ser num trabalho, um freelance, por exemplo. Colhe esse resultado, aumenta uma promoção ou um freela, repete o processo com uma nova habilidade que você identifica que tem esse potencial, né? Então você vai fazendo isso até alguma dessas habilidades te deixar rico, certo? Próximo princípio, pague a si mesmo. O pague a si mesmo, primeiro. Isso aqui é algo que eu honestamente entendo que há dificuldades de colocar isso aqui em prática, tá? Eu tenho que ser bem honesto e transparente com você. Por quê? Porque o que ele diz é que é necessário que você pegue o dinheiro que você recebe e assim que você receber, você precisa guardar esse dinheiro imediatamente, 10, 20%, né? Pelo menos aí um percentual. Então o dinheiro entrou, você guarda de 10 a 20% e você vive com o resto. Até aqui tudo bem. O ponto é, a gente sabe que a vida ela não é tão simples assim, né? Porque você tem, em alguns momentos da vida, um cartão que está mais alto. Eu sei que talvez na sua vida agora você não está conseguindo guardar dinheiro porque você tem uma dívida que está vindo lá de trás, um financiamento, um empréstimo, um cartão, parcelamentos. Então eu sei que às vezes a coisa está mais complicada. E aí o que acontece? Se você guarda o dinheiro, você não tem dinheiro para pagar as suas contas ali no final do mês, por exemplo, né? Meio do mês, enfim. O que o Robert coloca é que quando você se paga primeiro, você força o seu cérebro a encontrar soluções para pagar os seus credores, né? Porque a pessoa mais importante que você precisa pagar é você mesmo, e colocar esse dinheiro na sua coluna de ativos para os seus investimentos, para os seus cursos, para sua formação, enfim, seja para onde for. E para pagar os seus credores, e esses vão te pressionar muito mais no pagamento, né? Você vai ter muito mais esforço para pagar essas pessoas. Você vai dar um jeito. Dar um jeito no sentido, cara, eu vou fazer um freelance, eu vou, seja fazer um Uber, não importa. Mas eu vou dar um jeito e vou pagar os meus credores. Enquanto, por outro lado, se você não guardar dinheiro, paga todo mundo, mas não guardou R$1. O mês só passou, né? Você não guardou R$1, ok, você fica um pouco chateado, mas o próximo mês vai começar, você vai de novo pagar as contas, não vai guardar R$1, você ficou um pouco chateado de novo, mais um mês vai passar e as coisas vão indo, mas isso não te gera uma pressão como seria a pressão dos seus credores com uma dívida atrás de você, né? Então é aquela coisa. É um princípio que ele coloca que pode funcionar para algumas pessoas, porque elas se sentem extremamente motivadas com alguém cobrando elas de um lado, mas pode não funcionar para outros, porque a gente sabe, né? Talvez alguém olhe para isso e fale, pelo amor de Deus, né? Se eu tiver dinheiro guardado lá, é óbvio que eu vou querer pagar a alguém que tá me cobrando, porque isso, enfim, me faz me sentir mal, não vou dormir e tal, enfim. Então aí é muito assim, pessoa a pessoa, mas saiba que para ele isso funciona, tá? Isso é uma possibilidade, ok? Então, o que ele fala é que sem pressão você acomoda, com pressão você evolui, e aí nunca vai sobrar se você esperar sobrar. Outro princípio do Robert é pague bem os seus consultores, tá? Consultor, assessor e por aí vai. Aqui é interessante porque ele diz o seguinte, até o próximo ponto que ele escreve aqui é que bons assessores não são despesa, são investimentos com retorno garantido.
Basicamente, se você tem aqui, antes de colocar aqui deixa eu colocar essas coisinhas aqui na tela. Hein? Então, se você, por exemplo, está abrindo uma empresa, vamos imaginar que você então estudou uma habilidade específica e aí você decidiu abrir uma empresa, abrir um MEI, por exemplo, para começar a funcionar, e aí você começou a faturar no seu MEI, né? A coisa começou a andar, e aí você percebeu que precisa abrir não mais um MEI, mas uma microempresa. A partir desse momento o bicho começou a pegar, porque aí você tem que emitir nota fiscal, né, para fazer as suas movimentações, tal, e por aí vai. Aqui você tem a opção de contratar, por exemplo, um contador que custa R$150 por mês, ou você tem a opção de num outro advogado que vai te custar R$500 por mês, tá? E aí você pode olhar para isso e falar assim, pô, 150 ou 500, eu vou contratar o de 150. E talvez essa não seja a melhor escolha, né? Porque o de 150 vai te fazer pagar mais imposto do que você pagaria com o de R$500 por mês. Talvez o de 150, na verdade, até esqueça, né? Faça com que você não pague alguns impostos que você deveria pagar. E aí isso te gera um problema lá na frente com a Receita, né? Com o fisco. Então, são coisas que você precisa colocar na balança e pensar: será que não vale a pena eu pagar bem para essa pessoa porque o meu retorno lá na frente ele é maior, no sentido de eu pagar menos impostos do que eu pagaria com uma pessoa que está me assessorando mal? Então, isso vale para contador, isso vale para um planejador financeiro que vai te ajudar. Ao invés de você investir o seu dinheiro no Nubank, onde você ganharia 100% do CDI, 15% ao ano, você pode fazer investimentos melhores, mais rentáveis, onde você ganha de 2 a 5% a mais por ano, por exemplo. Isso representa em R$100 mil, isso representa R$5 mil por ano de diferença. Então, quanto eu estou pagando a mais para esse profissional, para ele me render só em cima de R$100 mil, R$5 mil a mais de ganho por ano? Se eu pago para ele R$1.000 por ano, estou no lucro, tá? Então, são coisas que você precisa começar a pensar caso você queira evoluir na sua vida pessoal e profissional. Um mentor para sua área. Se eu quero chegar aonde outras pessoas já chegaram, por que eu não pago algo para alguém? Eu pago R$1.000 para alguém, eu pago R$2.000 para alguém, que se R$3.000 para alguém me prestar uma consultoria, uma mentoria, e esse dinheiro me volta 10, 20 ou 30 mil reais. São coisas que você precisa colocar na ponta do lápis. Então a pergunta errada não é quanto esse profissional me custa. A pergunta certa é quanto ele vai me fazer ganhar ou economizar. E a regra de ouro do Robert é: se o profissional te faz ganhar pelo menos 3 vezes o que você paga, contrate ele imediatamente. E aqui eu queria trazer para você um plano de ação, né? Esse plano de ação, na verdade, ele transforma tudo isso que a gente está conversando aqui, que é essa teoria, numa realidade, tá? Então, assim, para que a gente não fique só falando do que poderia ser feito, né? Do que poderia ser a sua vida, eu acho que você pode agora colocar a mão na massa, certo? Então, olha só o que eu quero trazer para você aqui. Então, eu acho que você pode hoje mesmo, em 5 minutos você consegue fazer isso. Abre um bloco de notas, pode ser o bloco de notas do seu celular, e você escreve o que você quer para sua vida e o que você não quer. Então, por exemplo, eu nunca vou aceitar tal, tal, tal. E eu vou garantir que tal, tal, tal. Tá? Então, aqui é uma sugestão para você, mas você pode escrever de maneira extremamente simples. Eu quero me aposentar com tantos anos. Eu quero dar para minha família tal. Eu quero comprar um carro tal. Escreva da maneira com que você achar melhor, tá? E o que você não quer também, faça questão de escrever dessa maneira. Esta semana, o que você pode fazer essa semana? Ao invés de assistir uma série, ou ao invés de no seu almoço ficar vendo qualquer coisa de entretenimento, escolhe um podcast de um assunto que te interesse, que seja de finanças, de negócio, de uma habilidade que você quer aprender, e vê isso, né? 30 minutos disso, um vídeo no YouTube sobre esse assunto. Segue 3 perfis aqui no YouTube que falem sobre esse assunto.
3 perfis aqui no YouTube sobre esse assunto ou no Instagram, tá? Aliás, aproveita o seu Instagram e já faz uma limpa lá, né? Deve ter um monte de coisa lá que não presta no Instagram. Aproveita e para de ver reels, que também não presta. Compra um livro ou um curso sobre finanças ou sobre negócios ou sobre o assunto que você quer aprender, essa nova habilidade que você acha que faz sentido você aprender nesse momento, e estude pelo menos 1 hora sobre essa nova habilidade essa semana. Tenho certeza que isso vai fazer de você, vai dar o primeiro passo para que você construa essa base que a gente conversou aqui hoje. Neste mês, escolhe uma habilidade para dominar nos próximos 6 meses. Qual que é? Eu não faço ideia. Talvez você não saiba qual é agora nesse momento, mas você já tem uma ideia aí com base no seu trabalho, com base nas conversas que você já teve. Então, pensa um pouquinho sobre esse assunto durante alguns dias e a partir daí, escolhe uma e foca nos próximos 6 meses. Então, pesquisa, define um plano claro de estudos. Inteligência artificial tá aí para isso. Vai no ChatGPT, vai no Gemini, vai onde você achar melhor. Pede para ele bolar um plano de estudos para você em 6 meses e foca nisso, porque isso vai aumentar o seu valor de mercado na sua empresa, caso você trabalhe no CLT, ou se você for PJ, isso também vai aumentar o seu valor para você poder cobrar mais dos seus clientes. E aproveita e vai a um evento de networking, uma palestra também nesse próximo mês. Tá? Nesse mesmo assunto que você está estudando, porque isso vai te ajudar a conhecer mais pessoas sobre esse assunto, vai te ajudar a focar também naquele assunto específico. No seu próximo salário, tente, se você puder, configurar 10% do seu salário para ir para uma conta de investimento. Tá? Tenta fazer o que o Robert falou, de repente você consegue já fazer isso. Se for o caso, tem a possibilidade de você, Guilherme, tá muito apertado aqui, não vou conseguir. Investe 10% e depois, se você precisar, você tira. Qual que é o ponto? É muito mais doído você tirar dinheiro dos seus investimentos do que você colocar. Entende? Então, às vezes, você coloca assim que entra o salário e aí você dá um jeito de arrumar esse dinheiro depois, porque tirar é muito doído mesmo, né? Você sabe disso. Então, faça isso com o seu salário e nos próximos 30 dias aí, né, que seria também durante o próximo mês, mais ou menos, pesquisa 3 profissionais-chave aí da sua área. Se você é PJ, um contador. Se você é pessoa física, né? Claro. Pesquisa um planejador financeiro. Ó, que bom, você já conhece. Pode entrar em contato comigo pelo link que está na descrição aqui desse vídeo, que eu vou te ajudar a montar o seu planejamento financeiro. Um mentor de carreira também, para te ajudar nessa nova carreira, nesse novo caminho que você está conseguindo seguir, e agenda uma consulta, porque aí você vai conseguir entender como é que eles podem te ajudar a crescer, e aí se fizer sentido para você, você já tem aí um ganho com essas pessoas, tá certo? Então, meu amigo, deixa eu voltar para cá, meu amigo, minha amiga, deixa eu voltar para cá. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, tá? Foi um vídeo longo aí, mas eu espero que você tenha aproveitado ele assim como eu aproveitei e gostei bastante de fazer, tá bom? Um abraço para você. Deixa um joinha aqui, tá? Se você gostou. Também se inscreve no canal que eu vou fazer mais vídeos aqui como esse, falando de planejamento financeiro, ansiedade, enfim, como ganhar mais, gastar menos, investimentos, enfim, sobre tudo isso que esse canal fala. E, enfim, é isso. Se inscreve aqui. Se inscreve não, clica no link aqui pra gente poder falar sobre o seu planejamento financeiro também, que alguém da Ballast ou eu mesmo vou entrar em contato com você, tá bom? Um abraço e tchau!